As notas do Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Médio 2020, já foram divulgadas. Ontem, participantes enfrentaram algumas instabilidades no site, mas agora o Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais, INEP, garantiu que o sistema já está estabilizado. Chegou a hora de os inscritos definirem o destino das notas conquistadas. E para esclarecer dúvidas sobre essa etapa do Enem, que é tão importante quanto a prova, nós convidamos o mentor educacional Paulo Torres, que já está ao telefone aqui da Rádio Diário. Ele está também pelo Zoom, aliás. Bom dia, orientador educacional Paulo Torres. Como vai o senhor? Tudo bem? Bom dia, Patrick. Tudo bem, graças a Deus. Muito obrigado por atender a nossa equipe no assunto que é importante. Os estudantes que fizeram o Enem já estavam aborrecidos por conta da instabilidade ontem, que foram ver suas notas e nada. Bom, mas como é que as notas do Enem podem ser usadas? Na verdade, eles já estavam irritados há um tempo, porque a UFAM se pronunciou antes da nota sair, dizendo que só ia aceitar a nota no segundo semestre. O que isso significa, né, para o estado do Amazonas? Que o aluno que fez o Enem só vai poder se inscrever na segunda etapa, que é no próximo, né, semestre. Então, no momento, a nota do Enem só vai poder ser usada no ProUni, né, e o FIES, claro. Bom, E também algumas faculdades que são internacionais, né? Nós temos em Portugal algumas, e no restante do Brasil, claro, tem algumas faculdades que também estão aceitando a nota do Enem. e em relação ao SISU, quem é que pode tentar o SISU? Apenas os alunos realmente que fizeram essa prova, né, do Enem. Então, se o aluno tem as notas anteriores, pelo menos aqui no estado do Amazonas, ele não vai poder estar utilizando essa nota, né? Correto. ProUni, tem critérios diferentes também? Oi, tô ouvindo. O ProUni, ele tem critérios diferentes? Não entendi a pergunta, desculpa. O ProUni, aquele outro segmento, o ProUni, ele possui critérios diferenciados? Sim, o ProUni, eles têm algumas exigências, né? Para poder estar se candidatando ao ProUni, o ideal é que a pessoa tenha, né, no máximo ali 3 salários mínimos, tá? Claro, tenha feito o Enem para colocar a nota, né, da pessoa e tenha um mínimo, né, da nota da prova de 450 pontos na média e, claro, não ter zerado na redação, né? É importante ressaltar que quem pode aderir ao ProUni, a pessoa ela não pode ser formada em nenhum curso, a não ser que ele seja professor da rede pública do ensino básico. E aí ele pode aderir realmente ao ProUni, mas, claro, com esse limite de 3 salários mínimos. Agora, o Paulo Torres, queria que você explicasse para todos nós o que são as chamadas notas de cortes e se a cada ano elas aumentam ou não. Essas notas de corte, Patrick, elas variam muito, porque o Enem ele é uma prova que utiliza um método estatístico, né, chamado TRI, que é Teoria de Resposta ao Item. Então, dependendo ali do aluno que está respondendo aquela prova naquele ano, a nota parcial, né, ela pode aumentar ou ela pode diminuir. Nesse caso, o Enem já mostrou, quem for acessar lá o INEP, já mostrou todas as notas, as máximas, as médias. Então, hoje, nós tivemos uma queda muito grande na nota máxima, né? Foi em torno de 830, se me lembro bem, em todas as áreas do conhecimento. Então, significa dizer o quê? Que a quantidade de respostas dos alunos foram baixas, fazendo com que a nota média ela diminuísse. Então, provavelmente, esse ano, as notas, né, elas vão ser mais baixas do que o ano passado. Mas não é bom o aluno, né, se garantir nessa nota de corte. Essa nota de corte não é a chance dele passar, como eu acabei de falar. Essa variação ocorre todo ano.
Então, o ideal mesmo é ele se empenhar, se dedicar para poder aí estar entrando numa universidade. Bom, e o FIES, hein, que também tem. Como é que o participante consegue entrar? O FIES ele também tem, né? Como o ProUni, ele também exige os mínimos, não pode ter zero a prova, tá? E ele também precisa, né, tá entrando com no máximo 2 salários mínimos, né, e meio por pessoa. Se ele não conseguir esse valor, né, no máximo, ele não vai conseguir aderir ao FIES, porque o FIES ele é um financiamento, né? Então, caso ele não tenha esses 3 requisitos, que é a nota mínima, não ter zerado e não ter, né, no máximo 2 salários mínimos, ele não consegue realmente aderir ao FIES. A chamada nota do Enem, ela tem alguma validade, ou seja, vale até tal mês, até tal ano, algo assim? Como é que tá isso? Ela geralmente tem a validade de 1 ano, inclusive tem alguns lugares no Brasil, concursos públicos que aceitam a nota, né, do Enem, é bem interessante ressaltar isso, mas geralmente é de 1 ano, tá? Algumas instituições, elas aceitam, né, posteriormente, mas é bom o aluno estar atento a essas faculdades, que aqui no estado do Amazonas nós não temos. A UFAM, ela utiliza apenas a nota do Enem, né, do ano anterior, e também a UFRR, que é em Roraima, né, Boa Vista, ela também aceita a nota do Enem, mas apenas do ano anterior. Nós estamos conversando com o mentor, o orientador educacional Paulo Torres, que está nos ajudando a compreender essas questões de notas do Enem, não só do Enem também. Bem, apenas as instituições brasileiras aceitam a nota do exame ou não? Não, nós temos Portugal, né, que várias universidades lá aceitam essas notas, tá? Uma faculdade nos Estados Unidos e, por enquanto, é só isso. Mas o INEP está realmente procurando algumas parcerias para conseguir que isso se expanda, né, de uma maneira mais abrangente, para que os nossos alunos aqui do Brasil consigam aderir em outros países, né? Mas hoje em dia o foco mesmo é Portugal. Portugal, várias faculdades aceitam a nota do Enem. Bom, quem não conseguiu entrar na chamada entrar de primeira, ainda tem chance na lista de espera, algo assim, repescagem, por exemplo? É importante ressaltar que o SISU ele acontece em 2 etapas, né? O aluno que fez agora o Enem, ele pode aderir à primeira etapa e também aderir à segunda etapa. Ele pode fazer a inscrição nas 2 etapas, então ele tem 2 chances. No caso, o aluno, né, do Amazonas, ele aqui em Manaus só teria a UFAM, né? E a UFAM só no segundo semestre. No primeiro semestre ele pode fazer no Brasil todo. E aí, claro, na primeira etapa nós temos várias chamadas, né? Nós temos a primeira chamada, a segunda chamada. Enquanto nós tivermos vagas remanescentes, o aluno pode estar aderindo. Da mesma forma é o ProUni. Nós temos a primeira etapa e a segunda etapa. Então, o aluno que fez o Enem, ele além de se inscrever no SISU e ter a chance de ter todas as chamadas, ele pode, tanto no SISU primeira etapa, quanto no SISU segunda etapa, e ter todas as chamadas. Da mesma forma, o ProUni, né? Eu conheço alunos já que passaram pelo ProUni, apesar de terem esperado muito tempo, né, terem as chamadas, eles ainda conseguiram, graças a Deus, 100% em algumas faculdades, inclusive de direito, né? Medicina nós não temos aqui, né? Mas direito o aluno ainda consegue 100%. Muito bom saber disso. Bem, e no que os participantes precisam ficar atentos ao aplicar a nota do exame? Patrick, a prova, nós falamos que é uma guerra, porque são 3 dias. O primeiro dia, nós temos as notas dos alunos, né? Quando abre o SISU, antes de abrir o SISU, nós temos a nota que o aluno pode estar verificando, que ontem, por
ter muitas pessoas acessando ao mesmo tempo, o site sobrecarregou, né? E aí o que acontece? A pessoa vai lá, faz a inscrição no primeiro dia, no curso que ela quer no Brasil todo, e aí no segundo dia sai a nota de corte. Essa nota de corte, muitas pessoas mudam de curso, né? E aí, ao mudar de curso, as notas de corte mudam novamente. Então, o melhor conselho para o aluno que está fazendo o Enem é: escolha o curso que você deseja e não mude. Nós tivemos já exemplos de alunos que no primeiro dia fizeram a inscrição, no segundo dia estavam fora, e aí tinham que decidir, ou continuava, né, a escolher aquele curso para ver se entrava, que no caso era medicina, ou saía e escolhia outro. Eles estavam a 7 vagas, eles tinham 7 pessoas na frente deles para que eles pudessem entrar no curso, né? Eram 2. E aí, eles deixaram lá, no outro dia, uma maravilhosa notícia, eles estavam dentro da universidade, conseguiram a vaga que tanto desejam. Então, é por isso que nós indicamos que, apesar dessa volatização da nota, né, eles não desistam do curso, porque o aluno que entra e vê que não está mais dentro, perdeu aquela vaga por causa da cota, por causa das pessoas que entraram e saíram, ele fica com medo de colocar a nota dele ali e não passar, porque o aluno tem 2 escolhas, né? E se ele passar na primeira escolha, e isso mudou ano passado, se ele passar na primeira escolha, a segunda não vale mais. Então, nós aconselhamos sempre ao aluno escolher realmente colocar as 2 escolhas na faculdade que ele então deseja, para ser aprovado. Eu até anotei aqui, sabe, Paulo Torres, abre aspas, escolha o curso que você deseja e não mude, fecha aspas. E bem interessante a explicação que o senhor deu. Paulo Torres, mentor, orientador educacional, muito obrigado por sua participação conosco, tirando as dúvidas, explicando essa questão da UFAM, o Enem, FIES, SISU, ProUni e por aí vai. A gente gostaria de contar com você muito em breve para novos assuntos, porque educação é um tema que tem que estar todo dia, todo momento para a gente. É apaixonante. Muito obrigado, tenha um bom dia. Igualmente, eu que agradeço, tem muitas pessoas realmente em Manaus que têm essa informação, que não tem nenhuma orientação em casa ou na comunidade. Muito obrigado pela oportunidade e pode contar comigo para as próximas. Muito obrigado.